Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem desse momento. Se acaso você não for assistir no dia de hoje, não tem problema, tá? Você vai assistir no momento que você esteja aberto para receber as instruções. Então, não é para todo mundo que vale para aquele dia. E você pode assistir todos os dias se quiser, né? Não tem problema. Às vezes a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente volta lá. Eu passei talco, mas parece que piorou as coisas aqui. O 10 caiu essa semana já. O Imperador. A Sacerdotisa já tem caído também. Esses dias ela caiu 3 vezes. E o Valete de Ouros. Ou o Pajem, como queira. O 10 de espadas, o 10 é um fechamento de ciclo, né? O 10 de espadas, ele traz um ciclo meio turbulento, meio dolorido, meio sofrido, pessoas se sentindo enganadas, a gente fala, me apunhalou pelas costas. É essa sensação nesse momento, de que as coisas não dão certo, de que as coisas estão dificultosas, que elas não acontecem. A gente pode ver aqui um céu muito escuro, por demais, muito escuro. Mas a gente vê que na medida que vai descendo aqui na linha do horizonte, ele vai clareando e tá bem clarinho aqui embaixo. Então esse fechamento desse ciclo, ele vai trazer novas oportunidades, novas esperanças, coisas com mais clareza. A gente pode estar se sentindo derrotado, sim, porque é normal, né? A gente não vence sempre, então é muito natural isso. O que a gente não pode é desanimar. Eu sei que às vezes as pessoas dizem, né? É fácil você falar. Sim, porque nós somos seres humanos e todo mundo tem essa fraqueza. Não adianta, a gente não é forte o tempo todo. Mas essa escuridão está se dissipando, então isso que é importante. O sol está trazendo mais clareza, mais expandindo a sua percepção. Por isso que eu falo que essas leituras é importante por isso, porque você... Tem um bichinho voando aqui. Porque você às vezes está tão focado naquele problema que você não consegue abrir o seu olhar para os lados. Eu costumo dizer que a nossa cabeça gira em cima do pescoço. A gente não precisa olhar só para frente ou só para um lado. A gente pode olhar para todos os lados e a gente pode até virar de costas, né? Se a gente não conseguiu virar a cabeça para ver atrás, a gente vira o corpo, porque a gente começa a ter outra expansão, a nossa visão começa a ter outro olhar, ter outra direção. E nessa nova direção, às vezes, está a solução que a gente está buscando, só que a gente não tem essa percepção. Então, a gente precisa começar a pensar fora da caixinha, como dizem, porque, às vezes, aquele direcionamento que nós tomamos como base não deu certo. Então, a gente precisa voltar e refazer ter outras concepções, rever as nossas ideias, os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita, nem sempre aquilo que nos ensinaram é a verdade para esse momento. Então a gente precisa, eu tenho uma concepção comigo que é muito melhor eu me arrepender de ter feito e ter dado errado do que não ter feito, porque daí você nunca vai saber. Se eu tivesse feito, será que tinha dado certo? Eu não sei, você só vai saber se você fizer. Se você fizer e você errar, você volta, faz de novo, não tem problema algum. Então, não desanime com essa tristeza, com esse fracasso do momento, digamos assim. A carta do Imperador vem trazendo justamente isso.
Você vê que ele está sentado num trono de pedra, no meio do deserto. Olha isso. Não importa onde você esteja. Espalhe a sua semente. Faça aquilo que tiver que ser feito. Faça o seu trabalho decente, honesto, em cima dos teus princípios, em cima de base sólida, para que depois você colhe os seus resultados. Então, é aquilo que eu acabei de dizer, pensar fora da caixinha. Eu fiz assim e não deu certo. Como que eu deveria agir? Como que eu deveria fazer? Porque o imperador é muito sábio, ele buscou erguer os impérios dele, lançar as sementes dele, mesmo que no deserto árido. Um dia isso deu resultado. Então a gente também precisa buscar fazer a nossa parte, não ter desânimo, não deixar o desânimo tomar conta, não deixar a preguiça. Eu sei que às vezes é difícil, mas lembre-se que esses dias saiu o 4 de espadas, que é o momento de você buscar o seu refazimento. Então, quando você está cansado, está exausto, a impressão que você tem é que você não tem forças, tira um minuto de folga, vai dar uma passeada na natureza, vai fazer uma caminhada, vai distrair, refletir, né? Porque quando a gente tá com a mente e com o corpo cansado, você pode ter 200 horas para trabalhar, mas nada vai fluir. Nada vai ser como se você tivesse um bom descanso. Às vezes, 5 minutos que você deitou, repousou, relaxou, você volta com outro ânimo e com outra disposição para fazer as coisas, que é onde as coisas acontecem. A carta da sacerdotisa, ela fala de pessoas que têm sabedoria, mas guarda tudo para si. É uma pessoa que é muito introspectiva, ela guarda tudo para ela. São pessoas que depois acabam ficando doentes, porque aquilo que a gente guarda, aquela mágoa, aquela água, porque você pode ver aqui, ó. Ela tá sentada, o trono dela à beira-mar, ó. Olha no fundo aqui o mar. Então, água e emoções. Todas as emoções que você guarda, elas te trazem doenças um dia. Por quê? A água parada fica fétida, fica um lodo. E isso se torna o nosso corpo. Porque tem pessoas que, às vezes sem querer, guarda mágoa muito grande, rancor, ódio de uma outra pessoa ou de algo. E isso só faz mal para você. A carta da sacerdotisa vem falar em você buscar conhecimento. Porque é através desse conhecimento que você vai dar outros rumos para a tua vida. Ela fala que a nossa vida, falando da carta do fracasso do 10 de espadas, a nossa vida é feita de altos e baixos. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, nós precisamos buscar entender. E esses entendimentos a gente só consegue com a evolução espiritual, principalmente. Porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento cultural, ou em termos né? Eu estudei bastante, mas o estudar não quer dizer que você evoluiu, e aí não resolve de nada. Vem o valete de ouros, representando aquela pessoa que ainda está aprendendo, aquela pessoa que não tem o conhecimento necessário, que ela precisa buscar o estudo, buscar o conhecimento para entender. Ele é de ouros, ouros é terra, é o princípio de tudo. Então, onde começa tudo? Se você lançar, falei de lançar sementes. Se você lançar uma semente, você não vai lançar no ar, ela tem que ser na terra, ela tem que ser apoiada por algo, né? Então, esse pajem de ouros, ele vem trazendo justamente isso, a gente saber o momento de aprender, o momento de aplicar esse aprendizado, o momento que a gente tem de saber o que fazer com esse aprendizado. A mesma mão que estende para receber é a mesma mão que pode estender para doar, tem que ser. Ou você doa e recebe junto, não tem problema. Porque às vezes as pessoas só pensam em doar, mas o universo te trazendo, você pode receber de bom grado. Você não pode pensar em ajudar as pessoas já pensando no retorno dessa pessoa. Isso às vezes é impossível, então não.
Então, quando você doa de coração, o universo também vai te doar algo que você necessita. E você tem que estar apto para receber. Então, é a mesma ação, a mesma proporção tem que ser. Vamos ver o que o Osho traz de complemento. A viagem. O 8 de paus. O 8 de paus, ele fala da necessidade que as coisas aconteçam muito rápida. Às vezes a gente tem muita pressa que as coisas aconteçam. Só que para tudo tem um tempo. O tempo do preparo da terra, o tempo de você semear, o tempo da semente germinar, o tempo dela crescer. Então, não adianta a gente ter pressa. A gente precisa fazer o que precisa ser feito e depois esperar. Porque se você não preparar a terra e não lançar semente, não adianta você ter pressa, não vai crescer, não vai fazer nada. No momento que você fez o que tinha que ser feito, você sabe que a sua parte você fez. Aí sim você pode esperar a sua colheita. Mas você tem pressa que as coisas aconteçam, mas se você não fizer, não vai acontecer. Só apenas pelo próprio universo. O universo faz a parte dele. E nós precisamos fazer a nossa com certeza. Tá bom? Essa foi a mensagem desse momento. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.